Oi, gente. Não sei se o áudio vai sair bom, mas eu não estou usando o microfone. Mas deu vontade de fazer o vídeo, né? Gravar. E eu vou aproveitar que eu tô aqui deitada, relaxando um pouquinho depois de um dia de trabalho, né? Para falar sobre esse assunto. O outro existe ou não? É, é claro que não. O outro não existe. Mas eu vou falar por que o outro não existe. Primeiro eu vou contar aqui uma historinha para vocês que se passou. Uns 3 anos atrás eu fui contratada num mercado, num supermercado. E lá, quando eu comecei a fazer o treinamento de repositor numa perfumaria, na perfumaria do supermercado, a moça que ia sair, eu ia ficar no lugar dela, ela estava sobre aviso, estava cumprindo aviso prévio. E nessa mesma área da perfumaria, como repositora, trabalhava outra moça que eu conheci na academia. Já tinha uns 1 ano e pouco que eu conhecia ela na academia. E lá na academia ela era uma pessoa maravilhosa. Sempre que eu encontrava ela na academia, a gente conversava, a conversa era maravilhosa, os assuntos eram bons demais. Era uma conversa muito, muito, muito boa. No supermercado, quando eu entrei, que eu comecei a fazer, que eu estava lá treinando, ela tinha ganhado umas folgas, estava de folga, pelo menos 3 dias. Tudo bem, aí começaram a me perguntar se eu conhecia ela, e eu disse que conhecia, era uma pessoa maravilhosa, gostava muito dela, e todo mundo, quando eu falava isso, eu olhava torto. Fazia uma cara assim, meia. Eu também não entendi, porque essa moça, ela tinha passado por uma situação muito, muito, muito dolorosa, muito, muito dolorosa. E eu tinha comigo que quando a gente passa por uma situação que nela passou, muito dolorosa, você passa a ser uma pessoa mais humilde, tem mais compaixão, né? Mas continuando a história. No supermercado, quando eu comecei a fazer rodízio, ir para os outros setores, para as outras áreas, que não era perfumaria, as outras pessoas falavam a mesma coisa dela. As pessoas tinham, eu não vou dizer ódio, mas tipo, não gostavam dela. E eu ficava surpresa com isso. Quando começaram a falar para mim, né? Quando as pessoas do mercado começaram a dizer para mim, ela não é isso não. Ela gosta de puxar tapete das pessoas, ela fala mal das pessoas, ela tenta fazer com que as pessoas fiquem mal com o gerente da empresa, ela queima as pessoas. Todos os pessoal da empresa, que trabalhava na empresa, falava mal dela. E eu não consegui entender, porque como eu tinha um conhecimento com ela de mais de 1 ano da academia, sempre que a gente se encontrava na academia, isso era frequência, que a gente ia quase todo dia para academia, ela era uma pessoa maravilhosa, as conversas eram boas. Eu não consegui entender. Aí se passou um tempo, a gente trabalhando junto, e eu comecei a duvidar daquela pessoa que eu tinha conhecido na academia por conta do que as pessoas tinham contado para mim lá no mercado, né, que eu estava trabalhando com ela, por conta do que as pessoas tinham falado dela para mim no mercado. Eu não conhecia esse lado dela, né? Eu conhecia aquele lado lá da academia, que era aquela pessoa maravilhosa. Mas esse lado dela que as pessoas falavam lá no mercado, eu ainda não conhecia. Eu coloquei isso na minha cabeça, tá? Comecei a duvidar daquilo. E o que que aconteceu? Eu comecei a espelhar as mesmas coisas que as pessoas falavam dela,
sobre ela, aqui dentro da minha cabeça, começou a espelhar fora. Menino, meu povo, olha o som deste carro. Aí eu fiquei, meu Deus, depois que eu comecei a duvidar que ela era aquela pessoa boa e passei a acreditar no que as pessoas daqui do mercado falou, eu tô vendo ela fazer as coisas que eles falaram. Ela começou a falar mal de mim, querer puxar meu tapete, mas eu sei que eu era responsável por isso. Por quê? Porque eu dei atenção para aquilo que as pessoas falaram dela. Eu coloquei foco naquilo que estavam falando dela para mim. E comecei a ruminar na minha mente. Conversas com elas desse tipo, com discussões, que ela estava falando mal de mim. A mente da gente é muito louca. E acabei transformando ela nessa pessoa que os outros tinham falado dela. Até antes eu não. Ela para mim era uma pessoa maravilhosa. E as pessoas do mercado se incomodavam tanto com ela, sentiam ela tão pesada, que as pessoas queriam sair do mercado. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que eu já estava com 9 meses. Quando ela não estava presente, ela tirava folgas, entrava de férias, fluía, fluía naturalmente as coisas, andava, a gente não tinha. Parece que ela apagava da mente, quando ela voltava, começava tudo de novo. Mas eu sei que isso foi responsabilidade minha, porque eu criei uma expectativa daquela pessoa na minha cabeça, do que as pessoas falaram, e aquilo começou a refletir fora. Então, as pessoas, o outro é sim um reflexo do que a gente está vivendo dentro da gente. E naquela época eu estava um caos também. Quando eu estava trabalhando no mercado, problemas em casa. Eu já estava com problemas em casa, por morar na casa, estar morando com a minha mãe e meu pai, né? Que eu tinha me separado e estava com eles, e os filhos, né? E estava uma situação meio, assim, muito confusa, muito crítica, muito narcisista mesmo, assim, que eu quero dizer. E aí, no supermercado, começou. O que acontecia lá em casa estava acontecendo no supermercado. Aí pesou, total. Eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver melhora. Nem. Não melhorava aqui dentro, não melhorava lá fora. Então, as pessoas que apareciam para mim era só para mostrar que como eu estava dentro de mim, que eu tinha que mudar aqui dentro de mim. Para poder fora melhorar, né? E não é assim. Eu comecei a mudar aqui dentro de mim. Comecei a mudar e vai, no estralar de dedo, tudo já mudar lá fora. É com o passar do tempo, tá entendendo? É isso que eu tô tentando falar. Agora mesmo tô falando. Esses dias eu tô muito bem assim, minha vibe, minha energia tá muito boa. Porque eu me preocupava muito com as coisas. Agora não. Eu tô relaxada, tô em paz. E tô deixando, pensando mais nas soluções do que nos problemas. Porque quando a gente pensa nos problemas, mais problema. É a frequência do problema. Quando a gente pensa na solução, mais solução. É a frequência da solução. Né? É assim que funciona a nossa energia. Então, como o Ho'oponopono e outros dizem, nós somos mesmo 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Tanto dentro como fora, fora como dentro. E a nossa mudança começa mesmo de dentro. A gente não consegue mudar o que está fora se não mudar o que está dentro. Se você for tentar mudar o que está fora, é como, tipo, você passou o dedo sujo aqui, manchou preto,
E aí você olha lá no espelho e tenta limpar a mancha no espelho. Tenta limpar a mancha no espelho e a mancha não some. Porque a mancha não tá no espelho, a mancha tá aqui mesmo. Tá entendendo? Tá aqui dentro. Não tá lá fora. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.